começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de temas e assuntos de interesse da nossa comunidade. E o tema de hoje é extremamente importante, é educação, e é também o Instituto Federal Campus de Tupã. E para falar sobre o Instituto, nós temos aqui a presença de pessoas que participaram diretamente da conquista, da implantação e do início das atividades. Nós estamos recebendo no dia de hoje o pró-reitor administrativo, Silmário Santos. Temos também a presença do professor Marcos Leite, que é o atual diretor da instituição, e o vereador Antônio Alves de Souza, o vereador Ribeirão, que foi quem trabalhou junto ao então prefeito Manuel Gaspar no início do Instituto Federal para que ele se tornasse uma realidade na nossa cidade. Primeiro, saudar os nossos convidados. Silmário, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez em Tupã. Você que tem uma história tão importante com relação à educação e ao Instituto Federal do nosso município. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar nessa cidade, desde a primeira vez que aqui estive, com o objetivo de começar as tratativas para a implementação do campus avançado de Tupã. Sempre fui recebido pelas autoridades políticas, pelo pessoal do comércio, da indústria, de uma forma muito, muito acolhedora, com o envolvimento de todo esse pessoal que eu acabei de citar, desde o primeiro momento. Então, aqui é uma cidade que, assim como todas as outras demais, né, já demonstraram ao longo de bastante tempo que precisam dessa unidade trabalhando aqui, assim como a unidade também precisa da cidade. Né? Então, é realmente uma alegria poder voltar aqui, dizer um pouco do que está acontecendo, né? Trazer algumas novidades, trocar informações com a cidade, né? Com a gestão atual também do campus, levantar as demandas para que a gente possa trabalhar no sentido de fazer crescer, fazer prosperar essa unidade nossa que, sem dúvida, é uma das mais bonitas do estado de São Paulo. Professor Marcos Leite, obrigado pela presença do senhor também, ao lado do Silmário, a convite do vereador Ribeirão, do vereador Paulo Henrique, que vai estar aqui no segundo bloco também. Olá, é um prazer poder estar com vocês nesse momento tão especial, eu diria, para o campus, com a presença do nosso pró-reitor Silmário, na medida em que nós chegamos a um momento de consolidação. Nas últimas semanas ficou claro o quanto a sociedade de Tupã, de toda a nossa região, apoia, incentiva e valoriza o Instituto Federal. Nós prestamos contas à comunidade recentemente do trabalho desenvolvido nestes 5 anos, solicitando apoio para renovarmos o convênio que nós temos com a prefeitura local, municipal, e nós sentimos o quanto a população nos apoia. Isso fortalece ainda mais nossa luta, nos dá mais ânimo para seguir batalhando, para que se consolide, que o grande sonho nosso se realize, que é a transformação do nosso campus de avançado em campus pleno. Para isso, trabalho muito importante, assim como lá atrás, Ribeirão e seus pares aqui do Legislativo lutaram para a vinda do Instituto, nesse momento a luta é uma outra. A luta é para a transformação de campus avançado em campus pleno, o que significaria expandir a nossa atividade e atender um público ainda maior. Vereador Ribeirão, recebendo o Silmário aqui, passa acho que um filme, né, pela cabeça em todo esse processo que começou já há muitos anos e que hoje é uma realidade em Tupã. Seja bem-vindo também. Primeiramente, eu quero cumprimentar todos os cidadãos que estão nos assistindo e dizer, a exemplo que disse o Silmário, do prazer de recebê-lo. E quando a gente fala em prazer de receber, normalmente você fala isso como um hábito. Nesse caso, não, Silmário, eu tenho realmente um grande prazer de te receber. Você que foi o grande representante do Instituto Federal, que foi decisivo para Tupã. Nós lembramos, conforme disse o Rogério, que passa um filme na cabeça. Eu quero aqui lembrar que o ex-prefeito Manuel Gaspar fez todo o empenho possível, mas me determinou naquela época que acompanhasse o Silmário em todos os passos da vinda do Instituto Federal. Lembrar do agradecimento ao deputado Arlindo Chinaga, que foi decisivo. Mas o Silmário é quem aprovou, ele que aprovou que Tupã é bom, ele que aprovou que o povo de Tupã o acolheu muito bem, ele que aprovou o prédio lá do Instituto Federal para que nós pudéssemos concretizar. Então, eu tenho o Silmário como, assim, uma pessoa que fez muito por Tupã, porque uma disputa como essa não é fácil de conseguir. Quando falávamos em trazer o Instituto Federal,
Os pessimistas já diziam, isso é impossível. E nós acreditávamos que era possível, mas eu quero aqui dizer à população de Tupã, esse homem merece o nosso aplauso, porque todas as viagens que ele saiu de São Paulo e veio a Tupã, e não foram poucas, ele poderia ir passear em Barretos, onde ele mora, aí ele vinha para Tupã e se dedicava, ficava por aqui, aliás, quase sempre muito corrido, mas fazia o necessário para que as coisas acontecessem. Então, Silmário, eu quero te agradecer, mais uma vez, em nome do Legislativo, agradecer aos empresários, que à época fizemos reunião com os empresários, que esteve presente, e dizer que você pode contar conosco, e nossa esperança é que você deixe de ser pró-reitor e se transforme no reitor para o ano que vem. Primeiro, que você é capacitado e é merecedor disso. Cumprimentar o Marcos Leite, primeiro diretor de Tupã, que ele mora em Tupã, que é diretor do Instituto, que tem feito um grande trabalho. Parabéns a você também. Silmário, aproveitar que o Ribeirão falou, né, um pouco sobre a história, e lembrar um pouco, né, porque hoje, passado todo esse período, parece fácil ter uma unidade do Instituto Federal, né, uma unidade que começou no século passado, né, 1909, teve início das atividades, e passado todo esse período, a cidade de Tupã ganhou sua unidade. Lembrar um pouquinho e do papel do município de Tupã, ajuda política, o vereador Ribeirão vai lembrar também que foi assim, a toque de caixa, os vereadores trabalharam no final de semana, foi uma correria para nós conseguirmos em 15 dias fazer o que era um sonho de Tupã, que vai completar 90 anos. Contar essa história é muito gostoso. E primeiro, Ribeirão, obrigado pelas palavras gentis, né? A gente estava no momento para fazer aquilo, então era realmente a nossa obrigação enquanto servidor, né, enquanto acreditador, né, da educação como maneira de mudar a sociedade, de fazer o nosso convívio algo melhor. Então a gente naturalmente trabalha por isso, é o nosso propósito. Bom, com relação à história do Campus Tupã, o Ribeirão e o Manuel Gaspar me procuraram aos 47 minutos do segundo tempo, de um período que estava para acontecer a expansão chamada Campos Avançados, porque a rede federal dos últimos anos, de 2002 para cá, ela teve 3 expansões. Então, a expansão fase 1, tá? E quando a gente fala expansão, a gente já está dizendo que existia alguma coisa anterior, que a nossa rede ela é de 1909. Então, até 2002, nós tínhamos 150 unidades espalhadas por todo o Brasil. De 2002 para frente, a gente teve um reconhecimento do trabalho feito, e mais do que isso, a necessidade que a sociedade tinha da nossa expansão. Quer dizer, o ensino técnico, o ensino profissional, somado a uma formação, tá, de cidadania. Pessoas críticas, né, que pudessem realmente atuar na sociedade, não só como máquinas executando tarefas, mas como pensantes, ajudando a melhorar tarefas, enfim, melhorar realmente a sociedade. Não apenas um repetidor de tarefas. Pois bem, em 2005, nós fizemos a expansão fase 1 em todo o Brasil. E consistiu basicamente em você absorver alguns projetos do governo anterior, daquela época, que tinha o nome de PROEP, que é o Programa de Expansão Profissional, que era um modelo que, no nosso entendimento, dificilmente daria certo, onde o governo aportava recursos para a construção física e o município, através de ONG, sociedade organizada, é que deveria fazer a gestão dessa expansão do ensino técnico. Então, quando chega essa primeira fase, em que em São Paulo nós pegamos 9 unidades, dessas que não estavam funcionando, e encampamos. Então, na época, nós nem éramos instituto ainda, éramos Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica. Então, nós recebemos esses prédios, reformamos alguns, terminamos a construção em outros, tá? Alguns já estavam em condição de uso, enfim. Foram as 8 ou 9 unidades, além
das existentes, que eram São Paulo, Campos Cubatão e Campos Sertãozinho. Então essa foi a expansão fase 1, não vou citar o nome de cada cidade, porque são 37 no total. A expansão fase 2, ela já traz um paradigma um pouco diferente, onde as cidades tinham que oferecer um terreno e mais algumas condições técnicas para ser contemplada com o campus. Essa foi a fase 2. A fase 3 deveria ter sido concluída em 2012, mas isso não aconteceu por questões técnicas no estado de São Paulo, e outros estados conseguiram avançar até a fase 3. E aí a gente chega nos avançados, que é em 2013, quando nós entramos na gestão, inclusive, o campus avançado foi uma solicitação do governo federal, através do MEC, onde nós tínhamos que implantar 16 unidades em São Paulo. E a contrapartida do município era um prédio pronto para uso. E essa tarefa ela já foi dada com as cidades numa lista. Tupã não fazia parte dessa lista. E no decorrer do processo de 2013, já se avizinhando ali o final do primeiro mandato da então presidente da República, e era um projeto de governo naquele momento, nós precisávamos dar conta dessa missão do MEC, que para nós foi muito satisfatório. Você expandir a rede de educação, você colocar escolas para funcionar, né, mais para o interior do Brasil, além das capitais dos grandes centros, para a gente foi uma tarefa muito, muito satisfatória e prazerosa. Pois bem, como Tupã não estava na lista de cidades, as forças políticas aqui ficaram sabendo, o prefeito da época, Manuel Gaspar, junto com o Ribeirão, se mobilizaram, o Marcos era secretário da Educação, né? E eles realmente empreenderam campanha lá na reitoria, lá na CETEC, no MEC. Eles conseguiram, juntamente com o esforço político, o deputado Arlindo, né, que conduziu esse pessoal até lá ao ministro, e nós nos envolvemos no sentido de, tecnicamente, o que é necessário. Então, o secretário da CETEC da época pediu para a gente, o mais rápido possível, avaliar a situação de Tupã, para ver se Tupã poderia se credenciar a pleitear uma vaga caso sobrasse. Foi mais ou menos assim. E eu me lembro que no dia que nós íamos decidir, caso sobrasse ou não alguma vaga, a gente pede até desculpas para o prefeito, que ele ficou das 8 da manhã até as 17 horas sentado no quarto andar do MEC, junto com o Ribeirão. Olha, para a gente ficava constrangedor a gente estar numa sala do lado ali e fazendo as tratativas, fazendo o procedimento administrativo para saber se Tupã chegaria ou não. E quando chegou a vez de Tupã, já era quase 5 horas da tarde. Daí eu fui perguntado sobre as condições técnicas, o prédio oferecido pelo município, que teve custo político, às vezes até significativo, né, positivo e negativo, mas era um dos melhores prédios oferecidos dessa fase da expansão em todo o Brasil. Então a gente, naturalmente, deu o aval positivo, e 35 segundos depois foi dada a notícia de que Tupã tinha entrado no hall de campos avançados. Não foi nem aos 47, viu, Tupã? Ribeirão. Tupã, que eu lembro do Tupã, que foi um outro também que conseguiu isso, viu, Ribeirão? Então, aos 49 do segundo tempo, Tupã recebeu lá o certificado de mais um campus avançado da rede federal, acho que foi o último de São Paulo. Eu quero aqui, só recordando, naquele dia que estivemos lá, eu agradeço o Sérgio Toshinaga mais uma vez, que tínhamos que estar lá naquele dia, decidi aquele dia. Fui no aviãozinho teco-teco para lá, voando, e o Manuel tinha um voo de volta assim, que eu continuei lá sentado esperando o Silmar. Mas fui vir embora, sem uma resposta nós não viríamos. E realmente houve, tecnicamente, conforme ele disse bem, mas se não houvesse esse trabalho político, esse desdobramento do Manuel em ampliar as vantagens, por exemplo, o dia que o Silmar veio fazer a vistoria, não sei se você se recorda, o Manuel não estava, eu estava lá em nome dele representando, junto com a sua esposa, e o Silmar disse assim, olha, se você der um mobiliário, eu não me recordo agora se foi para 2 ou 10 salas para começar, se nós
com certeza acertamos isso, porque o prédio é bom. E o Manuel tinha me dito assim antes de viajar: Ribeirão, não perca esse negócio por nada. Eu falei: Silmário, está autorizado as cadeiras, mas eu dependo da ligação. Liguei para o Manuel. Manuel falou: é isso, então faça. Então tá bom. Então, nós incluímos, inclusive, na doação do prédio, nós incluímos os móveis para que pudesse iniciar o mais rápido possível, e que aí culminou no que aí está. E que para muitos que estão nos assistindo aí não sabe, ou talvez não precisou, não conhece, mas vai lá conhecer o Instituto Federal. Quantos cursos, quantos alunos, segundo grau de qualidade, com segundo turno profissionalizante. E esse trabalho é feito pelo Marcos Leite, que hoje é concursado, ele não está lá por acaso, porque o Marcos Leite está lá, porque na época ele era secretário, ele nos ajudou muito como secretário, mas ele passou no concurso como professor do MEC e depois passou numa eleição para ser o diretor do campus de Tupã. Então, acho que essa história ela é muito boa, muito importante. E lembrando que aquela reunião que nós fizemos no Doluso, Silmário, que nós fizemos discurso lá com os empresários, aquilo foi enviado pela TV Câmara para Brasília e saiu na TV Câmara Federal para o Brasil inteiro, a nossa presença naquele dia. Então, é uma história realmente muito bonita. E você lembra que você conquistou algo de grande para o município. Então, o Manuel Gaspar, quando prefeito, sempre viu isso, as coisas grandes. Aquela história, às vezes a pessoa vê a árvore e não vê a mata lá no fundo, né? O Manuel foi um dos que conseguiu trazer o Unesp, o Instituto Federal. Eu digo isso, trazer na sua parte política, que tecnicamente é vocês. Então, eu queria passar lá para você perguntar para o Marcos Leite. Marcos Leite, quantos alunos nós temos aí hoje e quais os cursos que nós estamos em andamento? Professor Marcos, antes também passar, porque nós ainda temos o segundo bloco que o Paulo Henrique vai participar, nós vamos falar de futuro, das dificuldades, viu, Silmário? Para a gente saber o que vai acontecer, que tem uma preocupação muito grande da cidade com relação ao futuro do nosso campus, é uma conquista muito grande. Então nós vamos falar também no segundo bloco sobre isso, mas em cima do que o Ribeirão falou, o senhor acompanhou também, né, professor, participou daqueles momentos, o senhor que é professor na área de pedagogia, filosofia, doutor na área, né, para quem ainda não sabe, mas o senhor acompanhou todo esse processo e o início de todo esse trabalho também de formação dos primeiros cursos técnicos à noite e hoje esse grande campus que nós temos aqui. Como secretário à época, a gente fez todo o empenho, a pedido do Manuel, de dar todo o suporte em nome da Prefeitura Municipal à época para que o Instituto se instalasse bem. O prédio precisava de adaptações, o diretor à época precisava de muita ajuda para que os cursos começassem. Inicialmente eram, me parece que 5 profissionais federais que ficavam na unidade e eram cursos de profissionalização rápida, cursos curtos. Só um tempo depois é que se consolidou a unidade com a estrutura física já adaptada para ser um campus avançado e nós passamos a ter então 20 professores e atualmente oferecemos 2 cursos integrados de eletrônica e eletrotécnica, que são aproximadamente, são turmas de 40, então 2 turmas de 40 anos, 80, 240 alunos dos cursos integrados. Além disso, temos o curso técnico noturno e os cursos de formação profissional, cursos rápidos. Totalizando, esse semestre nós teremos aproximadamente 650 alunos na unidade, ou nos integrados, ou no técnico, apenas técnico, ou nos cursos de formação profissional rápida. Essa semana, por exemplo, finalizamos as matrículas para o curso de AutoCAD, que é um curso voltado principalmente para arquitetos, técnicos da área, para planejar, para projetar, e o curso de formação básica na área administrativa, para quem quer iniciar sua atividade profissional junto às empresas. Então, só nesses 2 cursos já são mais 80 alunos. O Instituto tem essa capacidade, essa dinâmica de dialogar muito rapidamente com o arranjo produtivo local e oferecer alternativas e contribuir com o seu desenvolvimento. Isso sendo avançado. Imagine as contribuições que daríamos a toda a região se já fôssemos um campus pleno com os cursos superiores funcionando na unidade. Silmário, eu lembro que no início nós fizemos algumas audiências com a sua presença, dos vereadores, professor Marcos, o deputado Arlindo, para definir o eixo, né, que a região teria. E naquele momento a questão da tecnologia ficou disparado, ficou na frente, a cidade toda votou, se envolveu. Como é que está isso? Ainda existe essa visão da questão da tecnologia, da implantação de um sistema, de laboratórios voltado para essa formação aqui na cidade de Tupã? Sem dúvida. O próprio resultado atual, quer dizer, a demanda, a procura pelos cursos que estão sendo oferecidos, por si só falam do quão foi acertado
né, o momento e a escolha dos eixos. E a tecnologia hoje, e particularmente aqui para a região de Tupã, que é a maior produtora de amendoim do mundo, não é isso? Uma das maiores produtoras. Do Brasil, maior... Eu acho que é a maior do mundo. Tá? Mas se não for, a gente faz que seja já, pronto. Agregar valor através de tecnologia, através de inovação, com certeza vai contribuir sobremaneira para a evolução da região. Então, o Instituto Federal, o campus Tupã, está muito bem posicionado aqui, é adequado para a região, é adequado para a cidade e, mais do que isso, é necessário para o Estado e para o Brasil. Bom, Ribeirão, ouvindo essa fala positiva, vou deixar o microfone com você, que a gente vai, no segundo bloco, tem a presença do outro vereador, mas para que você fale aqui com os nossos convidados. Bem, eu gostaria primeiramente vou me despedir do programa, o Paulo Henrique vai participar, aliás, é a continuidade, é a juventude chegando com dinamismo, tem aí a grande missão de ajudar, conte com a gente, estaremos presentes em Campus Pleno, porque isso sim vai trazer a universidade para Tupã. E nós vamos poder, Silmário, com certeza, nós já conversamos com o professor Marcos Leite, que temos que participar da sua campanha, você tem que ser o reitor, e você vai assumir o compromisso conosco aqui, de lutar junto, como você lutou da primeira vez, você já se encaixou dentro da nossa cidade, você viu que o povo daqui é um povo trabalhador, ordeiro, e nós vamos precisar muito da sua força. E tenho certeza absoluta que o prefeito vai fazer, renovar esse convênio, porque é de interesse da coletividade. E eu quero desejar a vocês que, estando em Tupã, ou passando por Tupã, venha nos visitar e conte conosco. Porque quando eu fui a São Paulo, às vezes que fui muito bem recebido lá por você, pelo Modena, que é o reitor atual, e eu tenho certeza que esse relacionamento já trouxe coisas boas para Tupã, mas poderá trazer muito mais. Então, muito obrigado. Bom, professor, a gente está indo para o intervalo, mais alguma fala? Nessa primeira parte a gente está contando história, né? Relembrando a importância que foi o trabalho político do Instituto Federal. No segundo bloco a gente vai falar um pouco mais do futuro, dos projetos. Eu gostaria apenas de relembrar um fato que me marcou inicialmente na vida política curta que tive, que é, para uma grande conquista, é necessário que as lideranças estejam encabeçando tudo isso, mas que todos se envolvam. Sem dúvida nenhuma, foi uma conquista. Eu me lembro a época que a assinatura dos vereadores e a aprovação foi unânime, todos se envolveram, e eu fiquei feliz em saber que para o dia de hoje há a proposta de entregar para o nosso reitor um pleito assinado também por todos os vereadores. Então eu passo a acreditar ainda mais que isso acontecerá, porque há unidade política. Quando há unidade política, com certeza as conquistas grandes vêm, né? Então eu aprendi, como jovem aí, como neófito no meio político, que é necessário as articulações corretas, é necessário fortalecer a unidade política para que o município ganhe e não acabe perdendo para outros municípios. Silmário, o Ribeirão deixou um abraço para você, mas deixou um apoio e também um pedido, né? Eu agradeço as gentis palavras do Ribeirão. A gente tem muito a caminhar ainda, acabar o mandato do Modena, que tem feito assim realmente uma diferença muito, muito grande. Quando nós entramos na gestão em 2013, nós tínhamos 28 unidades e cerca de 20 mil alunos. Hoje nós temos 36 unidades e 50 mil alunos. Nós tínhamos cerca de 2 mil servidores, hoje temos 5 mil servidores. Então, é um trabalho realmente comprometido, é um trabalho que avança para o benefício da sociedade. E, Ribeirão, obrigado de novo pelas palavras. A gente fica até sem jeito, né? Tamanho carinho. Então, obrigado mais uma vez. E esse bloco, assim como todos os outros, eu tenho certeza, fica pequeno, porque tem tanta história para contar, né? Tanto fato bom que traduz o trabalho político lá no aluno, na escola. Hoje nós temos 300, o nosso desejo é chegar a 1.500 daqui a uns dias, quando o Tupã for campus pleno. Bom, nós vamos para o intervalo, nós estamos recebendo o Silmário Santos, ele que é pró-reitor administrativo do Instituto Federal, professor Marcos Leite, que é o atual diretor, também professor do Instituto, e o vereador Ribeirão,
como foi dito aqui, teve um papel fundamental ao lado do prefeito Manuel Gaspar, de demais lideranças políticas da nossa cidade, na conquista da nossa unidade. No segundo bloco, nós teremos a presença do vereador Paulo Henrique Andrade, que vai falar, dentre outros assuntos, também a questão do desenvolvimento, da manutenção e da permanência do campus na nossa cidade. Nós voltamos já.